Saudações, queridos e queridas! Está no ar mais um número de League com todas as novidades e informações do melhor campeonato de clubes da Ásia. Resumão completaço sobre a J1, J2 e também sobre a J3. Bom, como sempre, vocês estão na companhia de Elias Falas, o Barbudinho Alegria na apresentação e comentários dele, o mito Mr. Thiago Henrique Cruz, que é o rei do blackout. É verdade isso, Thiagão? Tudo bem? Mais uma vez, piadas internas que nunca ninguém vai entender. Bom dia, boa tarde, boa noite pra galera. Mais uma semana de Renomaru, voltando com a J-League. E temos um campeonato, Elias. Claro, ainda vai dar o Kashima, né, pela lógica, mas parece que as coisas começaram a... vou te falar que tá quase tão mais complicado que o Campeonato Brasileiro com o Corinthians pra ganhar. Tá mal mesmo esse negócio. Olha, só não digo que tá tão complicado porque o segundo colocado é o Fralho, ou seja, vai pipocar, né? E o terceiro é o Marinos, ou seja, vai pipocar também, né? Se o Kashima perder esse campeonato pro Marinos, eu acho que vai ser, o pior pro Cavalo Paraguai da história da J-League. Verdade, né? Aí se acontecer isso, aí volta o Zico. Ah, pelo amor de Deus. Vamos começar com o programa aqui então. Galera, antes da gente falar da rodada crucial que foi a 30ª, vou passar os resultados da 29ª, que foi o seguinte: o Sapporo meteu 3-0 no Rei Sol. O Gamba perdeu em casa para o Albirex. Olha o Albirex depois de 500 anos. Agora já é tarde, já era. Vencendo. Parabéns, Gamba. Parabéns, Gamba. No clássico de Shizuoka, o Shimizu levou um sacode do Júbilo. 3-0 para o Júbilo. Mando de campo do Shimizu, no E-Copa. Marinos e Omiya ficaram no 1-1. Frontale 3, Sendai 2. Kashima 2, Hiroshima 0. Ó, Hiroshima também. Urawa e Viseu Kobe ficaram no 1-1. E o Kofu e Tokyo ficaram no 1-1. Aliás, tem o último joguinho, né? Sagan perdeu em casa pro Cereço por 2-1. Thiagão, fala alguma coisa rapidinho e bora pra 30ª rodada. Bora pra 30ª rodada. O Yokohama perdeu uma grande chance de ele meter um apavoro no frontal se tivesse ganhado o seu jogo nessa partida. Mas tudo bem, né? É verdade. Bom, falando do primeiro e mais importante jogo da rodada, em casa, no Nissan Stadium, o Marinos bateu o Kashima por 3-2. Com milagres, né? 2 milagres nessa partida. Primeiro, o Shuito fazendo o primeiro gol do Marino. Chegou a abrir 2-0. Famoso Choquito. Exato, né? Chegou a abrir 2-0 com a mano, né? Aí Yamamoto empatou no finalzinho do primeiro tempo e o Ueda empatou. E o outro milagre que aconteceu nessa rodada foi que o Shoji fez gol contra, né? E logo o gol derradeiro. Com a vitória, o Marinos passou a ficar na 3ª colocação porque o Cereço pipocou, né? Na rodada. Agora com 55 pontos e 9 pontos atrás aí do Kashima. Faltando, olha só, hein, galera, faltam só 4 rodadas para acabar o campeonato. É uma diferença, mas pode acontecer. Vai que acontece um milagre aí, né? E o Marinos acaba ganhando. Bom, vamos ver. Pelo menos a CL acho que pega. Já que o Cereço tá se peidando, né? Pois é. E se o Kashima tivesse vencido essa partida, é claro, tá jogando diretamente contra o terceiro colocado, que estaria jogando ali a vida, né? No caso do Yokohama, né? Mas se o Kashima tivesse vencido, ele ia ter aberto uma diferença um pouco maior referente ao Frontale e teria meio que descartado qualquer possibilidade moral do Marinos, porque retirar uma quantidade de pontos tão grande em 4 rodadas talvez poderia ser difícil. Tudo bem, nós temos ainda 12 pontos em aberto e mesmo com a derrota não estaria matematicamente impossível para o Marinos alcançar o time do Kashima, mas ficaria um pouquinho mais complicado, né? Com essa derrota, isso meio que deixa o campeonato um pouco vivo e até abre possibilidades de talvez, né, o Cereço que você falou acabar indo atrás dessa vaguinha da CL que já começou a ficar um pouco ameaçada. Tá complicado. Mas tá difícil, eu ainda acho que o Kashima tem uma vantagem moral em cima desses times ainda, que eu acho que você sabe também que é o mesmo, né? Que é o problema de você pipocar, né? Que aí o Kashima é um pouco mais consistente. Vamos ver o que vai dar. Bom, e falando de um duelo de extremos, né? O Frontale venceu fora de casa aqui para o Sanfrecce de Hiroshima por 3-0 com o show do Taniguchi e do Yokobayashi, né? E o Miyoshi também marcou seu golzinho. Com essa derrota, a equipe do Hiroshima afunda, continua na zona de abaixamento, mas dessa vez apenas um pontinho fora. E com a vitória, a equipe do Frontale
está na segunda colocação, apenas 2 pontinhos atrás do Kashima. E detalhe, né? O Frontale tem o saldo positivo de 32 e o Kashima tem 20, né? Então tem que tomar cuidado, que esse saldo de gol aí pode fazer diferença no final do campeonato. O grande problema é que chega um momento que as equipes já não podem mais ficar perdendo pontos, né? Já qualquer coisa vai fazer uma falta tremenda. No caso do próprio Sanfrecce Hiroshima, ele tá a um ponto do primeiro colocado fora da zona de rebaixamento, mas tá 3 dos times, o que é o 14º, né? Ou seja, se os times começam a vencer suas partidas, ou pelo menos não vai perder pontos em casa, e o Sanfrecce Hiroshima perde mais 1 ou 2 jogos, ele se coloca numa posição muito difícil, porque ele vai começar a depender dos resultados do Kofu, né, pra poder sair do seu rebaixamento, o que seria ruim, né? O Sanfrecce já deveria ter saído do rebaixamento faz tempo, deu 2 vaciladas seguidas, e esses 6 pontos podem fazer falta, assim como se o Kofu conseguisse vencer nessa última rodada, colocaria uma pressão ainda maior em cima do Sanfrecce Hiroshima, que já não vive os seus dias bons. Na verdade, 2017 todo foi um grande problema para o time do Sanfrecce Hiroshima, e o time não se encontrou ainda muito no campeonato, né? Bom, Tiagão, e falando de uma parte triste agora, foi confirmado, né? Temos o primeiro rebaixado do ano, que faltando aí 4 rodadas, o Albirex já caiu. O time chegou a abrir o placar com o Rony, né, no primeiro tempo, contra a equipe do Júbilo, jogando lá em Iwata, né? O Ri acabou empatando, depois o Kawata fez no final do primeiro tempo o 2-1, mas aos 49 minutos da etapa final, o Júbilo Iwata foi lá, empatou e acabou jogando a pá de terra, né, que a equipe do Albirex precisava para cair. Lembrando que o Albirex tem 16 pontos e pode chegar até 28, né, que é a pontuação do Kofu, mas a equipe do Kofu tem 28 em 15º com menos 15 de saldo, e o Albirex tem menos 36, né, então já está rebaixado, virtualmente rebaixado, 100% rebaixado a equipe do Albirex. Até porque é impossível o Kofu não fazer pelo menos um pontinho nessas 4 últimas rodadas aí, né? E tem que torcer pra muito time não pontuar, também é complicado. Já caiu. Pois é, a vitória da rodada passada em cima do Gamba deu um micro alívio por um momento, mas porque todo mundo já esperava que o Bashima já viria na rodada passada contra o Gamba Osaka, mas o time foi guerreiro, foi lá e venceu, né, o Gamba dentro de casa, e talvez deu não vou dizer nem que a torcida acreditou que estaria no milagre, mas o time estaria vivo da competição, né, esse empate acabou meio que matando. E o engraçado é que por parte do Júbilo Iwata, ele é digamos que ele é o último time ali, o 6º colocado da tabela, e talvez o último a tentar ainda lutar por alguma coisa no campeonato, né? Ele é o último time com possibilidades de talvez estar lutando por uma vaga na série, já, né, que o Urawa, que é o 7º, tem 46 pontos e está muito atrás, então vai ficar ali para esses 6 primeiros times, né, para talvez lutar por alguma coisa. E a gente que vem vendo essa decadência, né, do Albirex desde a temporada 2015, acabou culminando no inevitável, né? O time não se encontrou, o time dependeu deixou de cair ano passado, até porque tinha times menos competentes que ele, mas essa competência não vem em 2017 e infelizmente o nosso Cisne foi abatido, né? E agora vai ter que voltar a jogar J2, e eu gostaria muito de tentar acreditar que talvez o time do Albirex Niigata possa estar pensando em um bom planejamento a longo prazo, mas a diretoria é tão bagunçada, o time contrata tão mal, que eu tenho medo de ser mais um time que vai ficar um bom tempo lá na J2, Elias. Talvez aí o histórico não favoreça, né? Vamos ver. Que geralmente quando uma equipe tá na primeira divisão capengando há vários anos e acaba caindo, né? Geralmente fica lá um tempão, né? Mas o Chiba aí, né? O Chiba mais mesmo que aconteceu com o Chiba, né? Jeff United, Kyoto, né? Tem uma listinha aí bem lazarenta pra falar. E quem está de olho na ACL, agora está postando todas as moedas, a equipe do Urawa, né? Já que a equipe está apenas na 7ª colocação. Caso o Marinos já consiga uma vitória na próxima rodada, o time já não tem chance de classificação direta para a ACL, né? A equipe do Urawa. De título já não tem chance mesmo. Mas caso a equipe do Marinos pontue, vença, né? Nessa rodada aí, já não tem chance de pegar vaga direta na CL, só vencendo o campeonato mesmo para conseguir, né? E mais uma vez o Urawa, apesar de estar indo bem
na competição continental, vacilou em casa, né? Empatou em 3-3 com a equipe do Gamba, chegou a estar na frente do placar 2 vezes, né? O Rafael Silva, aliás, 3 vezes no placar. Fez 1-0, tomou empate. Fez 2-1, tomou empate. Fez 3-2, tomou empate no último lance do jogo, né? Então, não era mesmo para a equipe do Urawa sair vitoriosa nessa partida. E agora aposta todas as suas fichinhas aí na competição continental. Pois é, e o mais engraçado é que os gols que o time do Urawa tomou foi de jogadores que são teoricamente considerados reservas do Gamba Osaka, né? Lá é o sul-coreano Hwang, que às vezes joga, às vezes não joga. O Akasaki, que é mais banco que outra coisa, né? O Nakasawa, que nunca conseguiu ter a titularidade como um fator positivo na sua carreira nessa temporada pelo Gamba Osaka. Então, tipo, são jogadores que normalmente não jogam, né, em partidas com o tempo todo. Diversas modificações ali e começaram como titulares, a maioria deles. Tirando ali apenas o Nagasawa, que acabou... Nagasawa não. O Nagasawa acho que foi jogando essa partida. Eu acho que todos começaram jogando essa partida. E normalmente eles entram no segundo tempo, ou seja, jogadores com tensão. Então o time do Urawa vacilou, né? Acho que não tem muito o que fazer, né? Uma temporada perdida como aconteceu a troca de técnico, né? O time meio que se sentiu um pouco desmotivado. Teve uma sobrevida na metade do campeonato, mas o time realmente não funcionou. É uma pena, né? Porque o Urawa que vem sendo aí a grande esperança de títulos na série nessa temporada, e vem sendo um time tão guerreiro dentro da série, parece que realmente a J-League acabou sendo um plano B desde a metade do campeonato, né? É uma pena, mas é um time forte que, assim como o Gamba, vem com pretensões grandes para 2018, mas para 2017 eu acho que o esquema vai ficar entre os 7 primeiros colocados mesmo. Também acho que vai ficar nisso aí. Bom, o jogo de Vegalta e Shimizu foi tão bosta, um 0-0 tão bosta que nem merece ser comentado. Vou passar pro próximo aqui, que foi a surpresa da rodada, né? O time que está em disparada, está muito bem e essencial, né? Conseguiu crescer quando mais precisava no final do campeonato e parece que dessa vez o time vai conseguir ficar mais uma divisão, mais uma temporada na primeira divisão, que é o Consadole Sapporo, rapaz. Meteu 2-1 lá no Ajinomoto, com double do Botroid, que cresceu muito na competição, começou o time do campeonato, né? Depois tirou suas garrinhas, as garrinhas de coruja, né, Tiagão? E conseguiu se firmar no time, está sendo super importante na equipe. Acabou botando 2 golzinhos e o Jang, o sul-coreano, acabou diminuindo mais pro final do jogo, mas já era tarde. Olha o Tokyo, rapaz, com o Dream Team, com um elenco recheado de craques e estrelas, está apenas na 11ª colocação. Inclusive apenas 4 pontos acima do Consadole, que é o 13º. Quem diria, rapaz? E que bela surpresa do Consadole, né? Parece que conseguiu aí botar um rumo na vida. E nesse momento tá bem longe da zona do rebaixamento, rapaz. O time do Sapporo conseguiu nossos clamados 34 pontos, que nós sempre achou que seria basicamente ali a nota de corte para tentar fugir do rebaixamento esse ano, né? E o time que no começo do ano a gente ficou meio assim, né? Porque não teve contratações gigantescas, né? A galera que trouxe era um pouco controversa, mas o time do Sapporo com um time modesto, barato, né? Com peças de reposição que eram basicamente reservas nos outros times, como por exemplo o próprio Botroid, acabou fazendo um time pelo menos para se manter no campeonato pra já um ano seguido, que já é ótimo, né? Porque é um grande perigo do time do Sapporo voltar de J2 e por lá ficar, já que a gente sabe que por mais que seja o time principal ali do seu estado, ali da sua província, o time do Sapporo não tem lá grandes investimentos, né? Então, foi uma vitória interessante. O time do Tokyo entrou com uma formação que já vem sendo utilizada nos últimos tempos, e a grande diferença é que dos medalhões do time ali, o Maeda foi o primeiro que caiu, né? Hoje o Maeda entrou apenas na segunda etapa, mostrando que a parte física do grande Hoichi Maeda já não é um fator a ser levado muito em consideração nessa contratação, mas vamos ver o que acontece com o time do FC Tokyo na próxima temporada. Essa mesmo foi um desânimo total, né? E o Sapporo também. Quem sabe, né? Com um pouquinho mais de investimento, o time do Sapporo consegue pegar uma pecinha ou outra que não está sendo usada lá na J1 e pode montar uma equipe um pouquinho mais consolidada para pensar em Tendo High ou até a própria Copa do Japão.
Certo. Bom, Diego, eu tô gostando muito dos atacantes do Consadole Sapporo, né? Tanto o Tokura quanto o Jonathan e o Botroid, né? Pra saber, o Tokura tem 8 gols, o Jonathan e o Botroid tem 6, né? Então estão fazendo seus golzinhos e estão ajudando e muito aí nessa remada do Sapporo rumo à permanência, né? Pois é, e o Sapporo que essa contratação do Botroid meio que tira um pouco a estigma dele, né? Por mais que ele tenha sido um atacante que sabe fazer gols, né? Por exemplo, ele jogou no Jubilee em 2015, 2016, anotou 20 gols em 2015 e 14 gols em 2016, anotou 6 em 2017, mas também jogou só metade. Ou seja, em 2016, por exemplo, só pra gente não gastar muito tempo com matemática, ele jogou 22 jogos e fez 14 gols. Né? Agora ele jogou 10 e fez 6, então a média dele está um pouquinho melhor. Ou seja, é um cara que, sabendo se aproveitar um pouco mais, ele sabe fazer aquilo que é a finalização, né? Porque é o grande, e o fator físico, que são coisas positivas dele, né? Então acho que o Sapporo, por mais que às vezes ele arrisca um pouco demais, consegue encontrar alguns jogadores interessantes que, se fossem outro time, seriam basicamente reservas, né? O Sapporo tá conseguindo fazer, como você mesmo disse, né? Tá conseguindo fazer bem com pouco, né? Muito bom mesmo. Que bom. Isso é muito bom. Bom, e quem tá quase morto também, quem está sendo a presa do campeonato, é o Omiya, né? O Omiya empatou em 1-1 em casa com o Reysol. Por pouco a coisa não foi mais feia, porque o Ramon Lopes abriu no primeiro tempo pro Reysol e o Matheus empatou aos 46 do segundo tempo, né? Então, poderia ter sido pior. Esse um pontinho aí talvez possa fazer diferença, né? O que eu acho difícil, eu acho que o Omiya já era. Mas mesmo assim, ó, o Omiya agora com esse empate chegou a 24 pontos. O Hiroshima, que é o primeiro da zona, tem 27. E o primeiro fora da zona é o Kofu, que tem 28. Né? Então são 4 pontinhos ali. Se tivesse vencido, a situação ia ficar um pouquinho melhor, né? Mas quem sabe aí esse pequeno pontinho aí possa fazer uma diferença. É difícil, mas tem que sonhar. É difícil. Vai fazer diferença, talvez, pros dois, mas eu acho, Elias, sinceramente, eu tô tentando criar um pouquinho mais de esperança, né, nesse time do Omiya nessa reta final. O time não perde muito fácil, né? Vem de 3 empates seguidos, tudo bem que foi dos 3 empates, um foi por 0x0 com o Shimizu, né, uma luta direta ali por sair. Teve um empate com o time do Marinos na rodada passada, que é interessante, que é o terceiro colocado da competição, e agora empata com o quinto, né? Então, tipo, tirou 2 pontos dessa galera de cima. Ganhar seria muito difícil pensar nisso, mas pelo menos não perde, né? Ou seja, ainda mantém um pouco viva a esperança de sair. O problema é que o time do Omiya depende de times que, não vou dizer que são piores ou melhores, mas não estão em situação nada melhor que eles, né? Aqui no caso é o próprio Sanfrecce Hiroshima, né? Que às vezes acaba engatando 2, 3 vitórias, mas depois acaba engatando 2 ou 3 derrotas também, então é um time muito, muito oscilante. E o Kofu é uma caixa de surpresa, né? O mesmo Kofu que bateu o Marinos por 3-2 é o mesmo Kofu que foi neutralizado com o Cereço nessa última rodada. Então eu não sei muito o que pensar, mas se o time do Sanfrecce Hiroshima, que na minha opinião é o mais abalado desses três aí, já que o Brecht já caiu, tropeçar contra o Ural na próxima rodada, que é muito, muito possível, talvez dá pra pensar no Omiya por cima do Cereço, ganhando um ponto ou até vencendo o time do Cereço para estar colocando o Sanfrecce um pouquinho mais para baixo ainda, e aí vai colocar um pouquinho de pressão em cima do Kofu. Nenhum dos jogos finais dessa temporada vão ser fáceis para ninguém, né? Mas que nem, assim como os times de baixo não podem perder, os times de cima também não podem também, né? Esse empate com o Omiya talvez faz falta pro Reysol mais para frente, já que se tivesse vencido, ele seria o terceiro colocado nessa situação. Sim, com 56, então, né? Exatamente, ou seja, quem oscilar agora vai acabar se ferrando. Então por isso talvez que esse fator emocional, se o time do Omiya foi igual ao ano passado, eu acho que o time do Omiya tem muito mais, digamos que, um poder de manter a cabeça no lugar do que o próprio Cereço, que precisa vencer de qualquer maneira para conseguir a terceira colocação no momento, né? Então, daqui 2 semanas que a gente voltar com o Renown J-League, com certeza a gente vai ver o seguinte: quem é o time que conseguiu ter um pouco mais de espiritual e um pouco mais de força nas pernas, né? Porque a galera japonesa adora oscilar nessa hora, e aí que acaba caindo.
Muito bem observado, né? Agora, quem tá merecendo cair mesmo, né? A gente já falou do próximo jogo. É a equipe do Hiroshima. O time não consegue sair da zona de rebaixamento. Mesmo quando os adversários perdem, o time vai lá, empata ou perde também, né? Tá merecendo cair, porque literalmente desde o começo do campeonato a equipe não sai da zona, né? Falando num jogo aí que agrega o desespero da equipe do Hiroshima é que, olha só, mesmo o Cereço vencendo por 2-0 em casa com um double de Sugimoto, venceu o Kofu, né? O Kofu continua fora da zona com 28. Se o Hiroshima tivesse vencido esse jogo, ia pra 30, né? Ia jogar o Kofu e ia jogar de Vard ainda a equipe do Shimizu, que ia ficar com um saldo maior, né? Ou um saldo menos pior no caso, né? Então, tá fogo. E o Kofu que às vezes conseguiu ganhar jogos inacreditáveis, né? Ganhou do próprio Rei Sol, fora de casa por 1-0, ganhou do Marinos dentro de casa, sabe? Então, tipo, às vezes o Kofu ganha algumas partidas que é muito improvável. Então, na próxima rodada que ele vai enfrentar o Kobe, né? Que é um time que né, não fede nem cheira nessa temporada, ganha uma, perde duas, ganha uma, perde outra. Talvez o Kofu pode usar esse fator casa para ganhar do Kobe, e aí, cara, se o time do Hiroshima perder essa próxima partida e o Kofu vencer, eu acho que o nível de pressão que vai ser colocado em cima do time do Hiroshima, talvez eu acho que vai acabar matando ele no final das contas. E aí que talvez que eu acho que o Mia pode angariar uns pontinhos e tá saindo disso aí. Mas aí também os ventos acabam meio que talvez pendendo pro time do Kofu, né? Que é o time das vitórias improváveis, né? Uhum. É o famoso tiro saiu pela culatra, né? Mas enfim, falando aqui do último joguinho da rodada, outro que acabou surpreendendo, mas surpreendendo tarde demais, né? Foi a equipe do Sagan. Sagan venceu fora de casa, agora de virada, o Kobe por 2-1. Mesmo o Podolski aí marcando seu golzinho. Depois o Ibarbo empatou de pênalti e o Kim Roque acabou virando, né? Se o Sagan tivesse aí uma campanha constante, conseguindo vencer direitinho, vencer e empatar, tava lá na frente, né? Porque tem 44 pontos na oitava colocação, poderia estar com 55, 56 e disputando ali vaga na CL, mas é um time que é time bem japonês mesmo, né? Porque tá indo bem, de repente dá uns apagão, faz umas cagadinhas, perde uns jogos bobos, né? E isso acabou custando caro. E outra decepção é o Kobe, né, cara? O Kobe que contratou bem, chamou Podolski, que fez uma campanha de marketing muito boa, mas não conseguiu desenvolver isso em campo, né? Tem apenas 41 pontinhos na 10ª colocação. Claro que não vai cair nem nada, mas já posso dizer, no programa do fim do ano, que a gente faz com bom tempo, né? Surpresas e decepções. Pra mim foi a grande decepção do ano. Até pela campanha que fez ano passado, né? Quase pegou a CL. Exato, mas você falou uma coisa inacreditável que é correto, cara. Assim, se o time do Sagantoso tivesse talvez alguns resultados um pouquinho melhores, um time um pouquinho mais conciso, talvez um pouco mais pesa a reposição, o time às vezes não perderia jogos que quando você acha que ele vai ganhar, que tem tudo para ganhar, o time acaba, né, degringolando, né? Por exemplo, nessas últimas 10 rodadas, o time tomou um 4x1 pro Sendai, né? O time perdeu pro Gambas por 3x1, o time do Gamba nem tá assim tão amedrontador nessa temporada, né? O time perdeu pro Marinos de 1x0 uma bola boba. Então, assim, sabe, o empate com o Marinos, vencia o Sendai, né? Empatava com o Gamba, né? Sabe, tipo, jogava de igual para igual com o Cereço, já que chegou a abrir o placar e depois tomou uma virada, sabe? São joguinhos que, se você for ver, se o time fosse um pouquinho mais organizadinho, ele não teria perdido esses pontos, né? E se tendo assim, claro, e não tô falando que a campanha do Sagan é horrível, né? Nas últimas 5 rodadas, o time teve 3 vitórias, o empate e apenas uma derrota que foi contra o Cereço por 2x1. O time tá nessa posição, se tivesse um elenco um pouquinho mais encorpado, com certeza a gente estaria vendo o Sagan também lutando por ACL, né? Assim como aconteceu na última perna da temporada passada, né?
Mas isso é um problema, sendo bem sincero, que não afeta só a equipe do Sagan, mas como o futebol japonês em geral, né? Não conseguem ser regulares. São poucas as equipes que conseguem aí ser regulares, tanto que o Kashima está sendo campeão por causa disso, né? Apesar de no começo do campeonato começou engatinhando, né, Tiagão? Mas com o tempo foi sendo regular. E regularidade nos pontos corridos, isso é super importante. Por isso que quando um time engrena e começa a fazer pontos, vencer, seguir o outro, acaba sendo campeão, né? Porque principalmente no Japão acontece muito isso, aqui no Brasil também, né? Falta muita regularidade nas equipes e muita gente acaba se ferrando por causa disso, né? Pois é, a regularidade acaba matando um pouco, né? E isso talvez é uma coisa que a gente espera ver um pouco mais no futuro do futebol japonês, né? Os times serem um pouco mais regulares, né? Tipo, às vezes você tem um jogador que desponta muito, você tem um ataque que funciona muito bem, mas não adianta se você consegue fazer 3 partidas sensacionais e depois acaba fazendo 5 partidas horríveis ou partidas medianas, né? Então acho que eu tô com você, a gente falta um pouco manter esse alto nível, né? O Japão às vezes tem semanas que tem rodadas sensacionais, onde todo jogo é muito legal, e às vezes tem partidas que são no nível, assim, série B, série C do Brasileirão. E por um campeonato que tem tanto dinheiro envolvido, a gente começa a querer cobrar um pouco mais de uma certa qualidade nos jogadores. Eu não estou falando que todo campeonato, todo ano, as partidas têm que ter sensacionais, até porque o campeonato brasileiro não é sensacional toda rodada, a Bundesliga não é sensacional toda rodada, mas são campeonatos, por exemplo, o Brasileirão, que às vezes você tem pelo menos ali 5, 6 times que estão sempre no mesmo nível, lutando sempre, né? O campeonato japonês não. Você tinha até 2 anos atrás um Sanfrecce Hiroshima lutando por tudo, e você vê o Sanfrecce Hiroshima quase caindo. Você tinha um Gamba Osaka e um Urawa Red soberano no campeonato até 2 temporadas atrás, e hoje você vê um Gamba Capenga, um Urawa que teve que abrir mão do campeonato japonês para poder lutar um pouco melhor pela ACL, né? Então você viu um Marinos horrível até temporadas atrás, agora voltando com contratações que ninguém sabia se dá certo ou não. Então falta realmente um pouquinho manter esse alto nível para o campeonato ser visto assim de uma maneira um pouco mais séria por essa parte europeia que gosta de futebol, né? E pra te falar bem a verdade, a gente tá bem acostumado com isso porque acontece com a seleção japonesa também, né? Sim, a gente nunca sabe o que vai dar dessa desgraça aí. É bem por aí mesmo, né? Mas é uma realidade, é a vida imitando a arte, né? A gente viu na seleção japonesa e isso meio que acaba espirrando no campeonato nacional, né? E no videogame também, né? Não dá pra ter constância. Nunca dá pra saber. Bom, deixa eu passar a tabelinha e os artilheiros pro pessoal aqui, ó. Ficou da seguinte forma: o Kashima é o líder com 64 pontinhos, seguido do Frontale em segundo com 62, em terceiro Marinos com 55. Estariam rebaixados no momento o Hiroshima em 16 com 27, em 17 o Omiya com 24 e na última colocação o Birex com apenas 16 pontinhos. Ó galera, faltando apenas 4 rodadinhas. No momento a artilharia é a seguinte: Kuroki do Ural com 20, Sugimoto do Cereço com 19 e o Kobayashi do Frontale com 18. Tiagão, o que você tem pra falar aí ou bora pra J2? Bora pra J2, daqui 2 semanas quando voltaremos com esse querido podcast sobre J-League, vai ter muita coisa que vai ter resolvida. Enquanto isso, não percam as rodadas da J1 porque são as últimas mesmo. Galera, tá emocionante, tá pau a pau ali. Vamos ver que vai dar. Bom, a J2 que teve sua 38ª rodada, lembrando que também faltam 4 jogos e já temos o virtual campeão e que já conseguiu acesso, né? O Belmari aí, mais líder que nunca, já conseguiu, tem seu acesso garantido direto aí para a primeira divisão e só um milagre tira o título da equipe também, já que o time já tem 80 pontos, né? E só está a um pontinho de garantir o seu título 100%, porque o Avispa tem 68, pode chegar só até 80, né? Então é bem difícil da equipe do Belmari perder esse título. Bom, falando dos jogos aqui, que foram os seguintes: o Renofa finalmente venceu, né? Bateu por 1-0 a equipe do Mito em casa. O Matsumoto fora de casa perdeu para o Oita por 2-0. O Gifu perdeu em casa para o Verde por 2-1.
Belmari fez 1-0 no Ehime, Fifari, Nagasaki e Nagoya ficaram no 1-1. Em casa, o Ross Kumamoto empatou em 1-1 com o Tokushima. O Avispa perdeu em casa para o Jeff por 1-0. Perdeu a oportunidade de encostar de vez, pelo menos tentar roubar o título, mas não conseguiu. Kamatamare e Monterio ficaram no 0-0. Fadiano 2, Aspa 1. Itsuegen, Kanazawa 0, Kyoto também 0. Deixa eu situar o pessoal. A seguinte maneira: líder absoluto, já classificado, com as duas mãos na taça, né? Só um aborto da natureza tira esse título do Belmari. É o líder com 80. Aí lá embaixo, em segundo, com 68, é o Avispa, né? Nesse momento, garantido o acesso direto. E olha só como tá acirrado o negócio, galera. Em terceiro, Fifari Nagasaki com 68 também. Em quarto, Nagoya com 66. Em quinto, o Verde com 63 e um pouquinho para baixo, o Tokushima com 61, né? Mas olha só. O Matsumoto está em sétimo com 61, em oitavo o Oita com 60, em nono lugar o Yokohama FC com 58 e em décimo o Jeff United com 56. Ou seja, tem aí 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tem 8 times na disputa para uma vaga, né? Para aquela vaga da repescagem, já que é bem difícil de as equipes mais de baixo alcançar a pontuação do Avispa, né? Então aí tá muito emocionante esse campeonato, tá muito acirrado, né? E na parte da zona do rebaixamento também. Tudo bem que o Aspa já caiu, né? Tem 19 pontinhos ali, já tá rebaixado. Mas tem ali na 21ª colocação o Renault com 31, né? E um pouquinho por cima só tem o Kamatamare, o Rosso Kumamoto e o Tsuegen, né? O Tsuegen tem 39 em 18º. O Kamamoto tem 37 em 19º. E o Kamatamare tem 36 em 20º. Então essa parte da zona do rebaixamento tá um pouquinho disputada também. O Renault leva um pouquinho de desvantagem, mas tudo pode acontecer. E essa parte aí de cima da tabela vai pegar fogo o campeonato, rapaz. Vai pegar fogo mesmo. É assim como ano passado, teve muito time para poucas vagas, né? Como você falou, a gente tem até o Jeff com 56 pontos, né? Que são ali, digamos, que os times virtuais, tá lutando com acesso. Eu estaria eliminando o Jeff ali, o Yokohama. Eu acho que infelizmente vai ficar ali até mais ou menos ali o Matsumoto e o Oita ali, que é o oitavo colocado. Talvez lutar ali com essa parte de cima da tabela para talvez entrar nos playoffs finais. Infelizmente eu acho que mais uma vez acabou ali digamos que cansou o time do Yokohama, do Recame FC, né? E também acho que o Chiba também vacilou demais, por mais que o time tenha vencido as últimas 3 partidas, é um time que acabou vacilando muito no meio do campeonato, né? Então acho que mais uma vez não teremos nem o Yokohama FC, nem Chiba nos próximos finais, mas pode acontecer. Eu acho um pouquinho improvável pelo que os times vêm mostrando durante o campeonato, principalmente o Yokohama FC depois de uma despontada muito grande no começo do ano. Depois o time meio que foi se mantendo, caindo. Então, que nem, por exemplo, o time já não ganha 4 rodadas, né? Então, é um time que quer lutar por playoff, teria que fazer um pouco mais. No caso do Oita, depende um pouco dele, né? Eu sou muito mais o Oita do que o próprio Tokushima Vortex. Apesar que se o Tokushima conseguir lutar por acesso, eu também ficaria muito feliz, porque também é um dos times xodós que a gente sempre quer ver na J1. Pela questão do Shonan, como diz a piada da galera na internet, pela milionésima vez o Shonan tá na J1, né? Mas aí agora, assim como a gente falou de Conselho do Sapuga no passado, volto a falar aquele meu bordão clássico. Beleza, chegou, agora tem que se manter, né? Então, tipo, o time já tem que começar a pensar em J1 e não fazer o papelão que fez naquelas temporadas, na temporada passada, quando o time acabou caindo novamente, né? E pelo Fukuoka, né, um acesso direto também não é nada ruim também, né? O time tem que lutar com tudo que pode para continuar se mantendo nessa posição. O Hifari Nagasaki, que para mim é um dos times mais guerreiros dessa temporada, por tudo que aconteceu dentro da parte interna do clube, tá numa terceira colocação, é sensacional, mas eu ainda acho que vai dar o Fukuoka ainda, e o Hifari Nagasaki consegue ainda dentro do playoff a sua vaguinha da J1. Fica aí a minha torcida, Mr. Elias.
Beleza, Diego. O Shonobi Mario, que é conhecido como Crystal Palace japonês, né? Pode ir que é o time que sempre vem na Premier League e depois de uma temporada cai de volta. E vai, volta, e vai, volta. Ou o Burnley também, né? Que tá nessa. Elias, que é um fã inacreditável, começa. Eu conheço. Que fim deu no Fulham? Voltou a Premier League? Assim, não, tá na segundona lá ainda. Igual Aston Villa, né? Os dois estão abraçados na segunda. Eita, ou seja, tem J2 pra todo gosto em todo lugar do mundo também. É complicado, né? Esses times de ioiôs aí são complicados. Sim. Bom, e continuando aqui, vou falar dos artilheiros da J2, depois eu passo para J3. O artilheiro ainda é o nosso mito Abdu, né? Abdullah Abdu como UFC com 21 golzinhos, seguido do Atari do Tokushima com 20, né? Tá sendo aí super importante nessa reta final. O Douglas Vieira do Verde tem 18 gols e o Wellington do Avispa tem 17. E pasmem, Shimovic do Nagoya também com 17. Estes são os artilheiros. Shimovic que tá no campeonato certo, né? Merece a J2 ali, por isso que deslanchou. Funciona, bom, Tiagão. Né? Na J2 tá indo. Bora falar da J3 aí, rapaz? Bora lá, porque lá também eu acho que também o campeonato já partiu também. Vamos lá. Tá bem claro, né? Bom, falando dos resultados, o Kagoshima perdeu em casa para Azul Claro por 2-1. O Ryukyu ficou no empate com o FC Tokyo Sub-23 1-1. Gainari, Totoro e Gamba Sub-23 ficaram 0-0. Fujieda 1, Sagamihara 1. Catalero Toyama perdeu pro Grula em casa 2-0. Fukushima 0, Totig 2. Lauritz 1, Giravans 0. E o Cereço Osaka Sub-23 2 e o Yokohama Sports também 2. A classificação é a seguinte: o líder ainda é o Totig, né, que vem uma sequência maravilhosa, tá sendo bem constante, né? Tem aí 55 pontos. O Azul Claro também continua na segunda colocação com 50, lembrando que esse tem acesso direto, não tem playoff. E o Blaubitz, que começou a despencar, né? Era o líder absoluto nos últimos jogos, agora tá com 49 só, né? Já abriu uma grande diferença o Totig pro Blaubitz, que, pô, fiquei falando que ia dar Blaubitz, ninguém segurava os caras, e tá aí, né? Acabei sendo derrotado. Que fase dos meus comentários, né? Pois é, mas assim, qualquer um dos três times que fosse dar ali, claro que o Totig estava um pouco mais propício a conseguir vencer, né, essas batalhas. Talvez é o time que tem um pouco mais de experiência ali, mas o Azul Claro, o próprio Blaubitz aqui tá ali, são times que estão tendo um campeonato muito, muito interessante, né? Claro, falta um pouco de regularidade, né? O Blaubitz meio que dá uma despencada boa, né? Time despencar no quesito de não conseguir ganhar mais que 2 partidas seguidas, né? Então, volta a vencer, né, nessa rodada. É nessa rodada que ele venceu ou ele perdeu? Nessa última rodada? Quem? Blaubitz? Isso. Ganhou, né? Ganhou de 1-0, né? Então, tipo assim, ainda mantém vivo, pelo menos, para tentar chegar na segunda colocação. Mas a diferença é que o Totig já ganha a trocentas rodadas, no mínimo 5 rodadas sem perder. Então, tipo, é uma diferença muito grande. Claro, o Totig só não disparou, que nem o Renault nas últimas temporadas, e ganhou com 25 pontos na frente, porque o Azul Claro e o Blaubitz meio que continuaram a manter as equipes meio coesas lutando por campeonato por fora, meio que mantendo uma pressão. Se tivessem deixado o Totig disparar, esse campeonato já tinha terminado, né? Mas ainda assim há uma diferença grande entre o Totig e os outros dois times que lutam pela segunda colocação. Mas, pelo menos, a gente viu esse ano um campeonato de J3 um pouco mais parelho, né? Uns jogos um pouquinho mais interessantes ali, por mais que, infelizmente, eu espero que ano que vem a gente consiga ver um pouco mais de jogos da J3, né? É muito difícil ter acesso a isso, é um negócio muito regional, uma coisa muito pequena, e pra gente poder até dar pitacos um pouco melhor aqui no campeonato fica um pouco difícil, mas pelo andar da carroça e pela melhoria do campeonato, provavelmente a J3 vai sair desse limbo que ela ainda vive um pouquinho, um campeonato com um pouco de notoriedade dentro do Japão, que é aquilo que a gente mais quer, já que a gente gosta muito dos melhores times do futebol japonês, que são os mais interessantes, como por exemplo, o Renault, né, e que fez uma J3 sensacional e chegou na J2 na temporada passada, até lutando por um momento para ficar entre os primeiros, né? Depois acabou despencando, mas o começo foi interessante, né?
Rapaz, o que, pô, é que nem eu te falei, né? É o famoso, a famosa regularidade que não tá ocorrendo aí no final do campeonato pro Blauvitz, né, cara? Pois é, e quem tem regularidade tem tudo no Japão, né? Porque são pouquíssimos que conseguem ter regularidade, né? Por exemplo, o Renofa, ele deu uma despencada meio grande, porque ele abriu, na temporada que ele jogava de J3, ele abriu não sei tantos mil pontos, aí depois vacilou e quase perdeu. Mas enquanto teve a regularidade com o fator principal, o time foi imbatível. É claro que é muito mais fácil a gente que sentado, né, jogando Street Fighter comendo cheetos, é muito mais fácil falar de regularidade do que o cara que tá lá no dia a dia, né? Mas, assim como a gente vê em todo lugar do mundo o time mais regular vencendo, os times japoneses têm que começar a ter um pouco mais de preocupação com esse fato, não só em ter o melhor ataque ou a melhor defesa, né? É verdade, né? E, cara, na verdade isso tinha que reformular pro campeonato japonês, pro futebol japonês inteiro, né? Porque a gente sofre aí com isso desde os anos 90, coisa com a seleção, tudo. Até que tem um último aspas aqui, né? Não adianta ficar só feliz em chegar na Copa do Mundo. Tem que chegar pra fazer alguma coisa, né? Ah, é claro, né? Até porque, como eu te falei, faz uma Copa boa, faz uma Copa bosta, aí faz uma boa de novo, aí faz uma humilhante. Exato. É fogo, cara. Exato, tem que ter um pouco de regularidade, porque beleza, ó, já aprendemos como chegar aqui. Ok, agora temos que chegar e fazer a diferença. Chegar por chegar, né, não adianta muita coisa. E eu tava notando uma coisa, tava vendo uns vídeos do Copa 2006 de novo, né? Que é o que eu sou invocado com essa merda. E eu tava vendo que tinha tipo de um racha no elenco, cara. Ah, tinha isso. Porque naquele jogo contra o Brasil, por exemplo, no primeiro gol que o Kawaguchi levou o gol do Ronaldo lá, né, de cabeça e tal, o Nakata tava desbaforido, falando: nossa, a bola era tua, você tinha que ter ido pular da bola, levamos o gol por tua culpa. Ficou pé da vida, né? Aí não, daí o Doi e o Narazaki foram lá, abraçaram o Kawaguchi no fim do primeiro tempo e o Nakata puto da vida. É que é complicado, né? Aí eu falo, aí era a hora de você ter um elenco junto, um técnico e uma comissão técnica que saberia falar com os jogadores e meio que resolver isso, né? Porque um time que entra para jogar contra o Brasil, para jogar a vida na Copa do Mundo e ficam brigando para discutir quem que é culpado de tomar o gol, quem que não é, né, cara? Aí fica difícil, né? É fogo, né? É complicado. Mas deixamos esse assunto, um programa propício sobre isso aí, porque a gente vai falar muito sobre seleção japonesa ainda, e a J-League não acabou, né? Só que assim, os campeonatos já estão dando uma adiantada boa, e com certeza no próximo Renomaru que a gente vai falar sobre a J-League, muita coisa vai ter resolvida. Uma delas eu acho, apesar que eu acho que já acabou já, mas eu acho que uma ou duas rodadas é o suficiente para finalizar a J3, e também mais uma ou duas rodadas é o suficiente para a gente estar finalizando a J1, e vai sobrar a J2 ali para aquele pega pra capar ali. Maravilha, Tiagão. Mais alguma coisa aí que você queira falar? Fechou. Só. Muito obrigado, Elias. Muito obrigado, galera. Valeu. Até semana que vem com mais J-League. Imagina, eu que agradeço. Pessoal, tenha uma ótima semana aí. Continuamos juntos. Um abração aí. Renomaru! Levando o melhor do futebol japonês pra vocês, galera. Um abraço. Até semana que vem. Valeu. Tchau. Sayonara!